Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus amados e queridos irmãos e irmãs, paz e alegria no Espírito Santo a todos vocês. Invoquemos o Espírito Santo. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele a nós prometido, por nós seus feitos proclamai. Nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Ouçamos o Evangelho que está em Lucas 13, de 1 a 9. Vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com os dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou essa parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nessa figueira e nada encontro. Corta-a, porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela, colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, nós precisamos fazer penitência e emendar-se do mal feito. Nós podemos nos acostumar com a vida que levamos, achar que é normal. Nós vivemos um período ou um momento da história, dentro da cultura que estamos inseridos, que vai fazendo e trabalhando em nossa cabeça, assumindo pecados na nossa vida como se fosse normal. O pecado se tornou normal. Algumas coisas nós precisamos sim, nós vamos crescendo, nós vamos abrindo a cabeça, nós vamos tendo um conhecimento mais profundo de algumas coisas, mas parece que em outras nós vamos perdendo aquela consciência moral, ética, que os mandamentos de Deus nos ilumina. Os mandamentos de Deus é para iluminar nossa vida, nossa consciência, para que nós andemos no caminho do Senhor. Jesus hoje diz, quando viram algumas pessoas trazendo notícias a respeito dos galileus que Pilatos tinha mandado matar, misturando seu sangue com o dos sacrifícios, Jesus respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros? Porque aconteceu tal coisa? Aquela fatalidade não quis. Jesus está dizendo, não é porque eles eram pecadores, é que Deus estava punindo aquela atitude daqueles que morreram. Não. E Jesus diz assim: se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Sim, é a conversão, é a exigência da vida cristã.
nessa espera escatológica, é fazer penitência. E o que é fazer penitência? Se converter, se emendar do mal feito, se arrepender da mentira, da injustiça, da avareza, da luxúria, da soberba, da preguiça, da gula, daquelas atitudes e comportamentos que muitas vezes são imorais e não condizem com um comportamento de uma pessoa que crê em Jesus ou de um seguidor e seguidora de Jesus, um comportamento ético, moral, compromissado com a justiça, compromissado com a verdade. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros? Não. Se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou a parábola da figueira, que foi plantada uma figueira, e certo homem, e foi até elas, plantou uma figueira, e depois ele foi lá procurar figos e não encontrou. E ele disse ao vinhateiro, dono, corta, já faz 3 anos que essa figueira não dá frutos. Por que ela está aqui inutilizando a terra? O que cuidava, o vinhateiro, disse, Senhor, deixa a figueira. Ainda este ano, vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. A longanimidade de Deus. Mas só que um dia, irmãos, um dia, o Senhor voltará e Ele vai pedir os frutos. E quais frutos que Deus quer da minha vida? É a conversão? É que eu me converta? Que eu deixe o mal que eu estou fazendo? Que eu saia desse esquema de normalidade do pecado? Que eu seja iluminado por Deus e Deus me dê uma luz para mim renunciar ao pecado? E o que é o pecado? Olhe para os mandamentos de Deus. Olhe para aquela lei de Deus que foi colocada dentro da nossa consciência. Muitas vezes nós seguimos aquilo que a sociedade vai ditando, a cultura que vai sendo, em cada época, elas vão sendo difundidas, e essa cultura, muitas vezes, não é uma cultura mais cristã. Não respiramos mais aquele ar puro do cristianismo, mas muitas vezes estamos respirando de acordo com a cultura da sociedade. E qual é a cultura? Do relaxamento moral, da mentira, da injustiça, da hipocrisia. É preciso retornar ou conhecer o Evangelho. Para aqueles que abandonaram, retornar. E para aqueles que não conhecem, conhecer realmente o ensinamento de Jesus. Se colocar na estrada de Jesus. Se colocar como um discípulo no caminho de seguimento, fazendo penitência, se convertendo e buscando uma vida santa. E a vida santa não é uma vida chata, não. A vida santa é uma vida moral, ética, é uma vida afetada pela fé, pelo amor, principalmente numa experiência do amor, de um encontro profundo e pessoal com Jesus, que deve mudar nossas atitudes e transformar a nossa mente, fazer uma metanoia dentro de nós, que não é fácil. Por isso é exigente, mas esse é o caminho que o Senhor nos indica. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Um abraço carinhoso do Padre Reginaldo e até segunda-feira, se Deus nos permitir. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.